Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Júlio Endas e, em primeiro lugar, eu quero agradecer a professora Nalva por esse convite desafiador, que é falar sobre empreendedorismo, orientado à inovação e fazer algumas inquietações, alguns questionamentos sobre o setor de alimentos. Muito obrigado, professora Nalva, pelo convite. Espero estar à altura do teu convite, e espero também que vocês que estão assistindo gostem. Também quero desejar vida longa ao Congresso Online de Alimentos e Agropecuária, que em sua segunda edição já demonstra aí sua importância e relevância no cenário acadêmico. E outro salve para o Instituto Federal, importante instituto, importante instituição de formação humana e profissional que nós temos hoje aqui no Brasil. E eu queria dizer que eu tenho um carinho muito especial pelo Instituto Federal. E vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Falaremos hoje sobre o perfil empreendedor, esse perfil orientado à inovação. E ao final da palestra a gente vai falar um pouco sobre o setor de alimentos. Eu vou trazer algumas reportagens, algumas inquietações sobre este setor e como é que a gente pode agir daqui para frente de uma maneira mais reflexiva, de uma maneira mais inovativa, mais empreendedora em relação a este setor. Geralmente, as palestras ou as conversas no ambiente acadêmico, eles vêm com o referencial teórico no final, seguindo ali as normatizações de ABNT e tudo mais. Hoje eu quis fazer um pouco diferente. Toda vez que eu tiver um selo como esse, de um livro, é um livro que me inspirou a falar sobre principalmente essa lâmina a qual ele está, certo? Então, à medida que eu vou falando, vocês podem captar os livros que me inspiraram e eu acredito que ao final da palestra você vai ter um compêndio, uma lista de livros que eu acredito que sejam essenciais para a leitura, principalmente nesse momento que estamos vivendo, nesse momento de crise sanitária grave em que o Brasil e o mundo está passando, certo? O primeiro livro é Sapiens, do Harari. Ele vai contar ali de forma breve, essa é a proposta do livro, os caminhos que os Sapiens percorreram até hoje. Ele ainda faz uma previsão futura. É muito bom o livro, vale muito a pena lê-lo. Vamos falar um pouquinho sobre criatividade. Ora, a criatividade é uma das competências, funções, habilidades, enfim, capacidades, potência que nós seres humanos, nós sapiens, desenvolvemos e que nos faz nos distinguir das outras raças de hominídeos, de Homo, que existiam. Então, nós conseguimos nos distinguir dessas raças e das demais outras espécies que a gente tem no nosso planeta, distinguir de uma maneira efetiva, que nos proporcionou o desenvolvimento que temos hoje, devido a várias questões ambientais, várias problemáticas genéticas, enfim. Nós somos essencialmente criativos. Nós pegamos os símbolos, os artifícios, os objetos que produzimos e damos a ele um processo de significação, simbolização, que transcende a sua utilidade, transcendem a sua praticidade, o seu pragmatismo, digamos assim. Então, nós somos essencialmente criativos, isso em todas as nossas atividades humanas, em todas elas, a nossa criatividade como uma potência desenvolvida pela nossa espécie humana nos faz nos distinguir das outras espécies e nos faz colocar numa situação de desenvolvimento, de interferência, de mudança de mundo e de nós mesmos. Essa criatividade ela vai se dar em vários aspectos. E essa relação e essa condução humana
ela se desenvolve também em vários aspectos. No aspecto intrapessoal, aí a gente está falando de autoconhecimento, de autorreflexão, de conhecer a si mesmo, né? Essa relação comigo mesmo, né? O eu comigo mesmo. Se dá nisso. Na relação interpessoal, que, gente, é uma maneira bem resumida, bem sintética de falar sobre isso, só para a gente captar alguns termos, né? Alguns conceitos. Interpessoal, aí eu extrapolo o eu comigo para o eu com os outros e com o mundo. E agora a gente vive algo próximo a uma relação interartificial. Sou eu comigo mesmo, com os outros, com o mundo e com os artifícios tecnológicos. A gente tem essa relação aí de interação, comunicação e criatividade nesse nível também. Isso nos faz pensar num outro conceito que é o do híbrido. Nós deixaríamos de ser apenas orgânico, apenas corpos orgânicos, transcenderíamos os corpos orgânicos e nos tornaríamos ciborgues, nos tornaríamos seres híbridos, em que partes de nossas deficiências ou limitações seriam substituídas por artigos tecnológicos, sejam partes físicas mesmo, como membros, órgãos e tudo mais que se puder ser substituído, como também a nossa forma de se relacionar e de transferir limitações. Então a gente utiliza a tecnologia para transferir limitações. Eu não faço mais cálculos complexos, abstrusos, somente apoiado nas minhas potencialidades orgânicas. Eu utilizo também equipamentos, artifícios para transferir essa minha capacidade, seja ela de cálculo, como de memória, como de comunicação, enfim. Daí a gente entra nessa concepção mais contemporânea, digamos assim, de homem, que é esse homem mais alguma coisa, esse homem híbrido, esse homem mais esse corpo humano orgânico mais os artefatos tecnológicos. Bom, esse homem mais alguma coisa, ele também vai nos dar a concepção de humanização da coisa. Então eu pego os artifícios tecnológicos, os objetos, enfim, produzidos por nós, através da tecnologia fina, digamos assim, e tento aproximá-lo cada vez mais das reações, dos pensamentos e das concepções humanas, através de algoritmos, que nada mais são do que caminhos. O que é um algoritmo? É um caminho entre um ponto A e um ponto B. Eu parto de um lugar e defino caminhos e rotas para chegar a outro ponto. Isso seria um algoritmo. Então, através de algoritmo, aprendizado de máquina, redes neurais, também a partir de uma proximidade do material sintético com as texturas e estruturas humanas, eu consigo chegar na coisa, no objeto mais humanizado. Quando eu trabalho esse objeto humanizado, eu entro numa seara chamada de Vale da Estranheza. E, geralmente essas experiências de uma humanização da tecnologia a um nível extremo causa estranheza, repulsa e pouquíssima aceitabilidade. Então, quando a gente se depara com a máquina nos reproduzindo, nós geralmente não aceitamos e levamos isso com muita estranheza. Daí a gente começa a pensar no seguinte: nós extrapolamos o intrapessoal para o interpessoal, para o interartificial. Nós hoje podemos dizer que o humano é híbrido porque os artifícios tecnológicos fazem parte de nós como transferência de nossas capacidades, ou até mesmo substituição direta dos nossos membros, órgãos ou qualquer parte orgânica do nosso corpo.
mas ao mesmo tempo também estamos completamente interdependentes, interligados com todos. Então é tudo com todos, né? Então as questões climáticas, ambientais, econômicas, né, sociais, elas hoje em nosso mundo elas estão interligadas, né, interdependentes. E aí, portanto, complexa. O que é o plexo? O plexo nervoso, por exemplo, é um emaranhado de ligações nervosas que se ligam a outros plexos, a outros emaranhados de ligações nervosas, e que todas elas se comunicam. Né? A grosso modo, de maneira bem resumida, é isso. Essa idade complexa, ela traz essa concepção de plexos, né, de encontro, sejam de informações, de economia, de ambiental. Então, assim, estamos todos nós conectados uns com outros e interdependentes. Uma catástrofe climática que acontece na Amazônia ou em qualquer outro ambiente causa impacto mundial, né? Assim como uma crise econômica nos Estados Unidos causa impacto mundial, assim como um movimento como Vida Pretas Importam, né, causa sim um impacto mundial. Isso se dá muito pela diminuição do espaço e tempo entre as nações, entre os territórios. Isso nos dá um outro questionamento, também de origem filosófica, digamos assim. Será que a máquina um dia, através de todo esse aprendizado, né, de toda essa evolução dos algoritmos, né, e das adaptações automáticas ou automatizadas desses algoritmos, se ele um dia substituirá a criatividade? Há uma corrente que acredita que os algoritmos se tornarão tão complexos, tão finos, que pode-se pensar em alguma coisa criativa surgindo dali. Mas existe outra corrente, a qual eu participo, que acredita que não, que a criatividade é essencialmente humana e que não importa o quanto o algoritmo seja desenvolvido, pelo menos por enquanto, a criatividade humana ela não é substituída. E hoje nós devemos investir mais e cada vez mais nas nossas potências e habilidades criativas. Por quê? Porque a gente começa a observar que problemas que antes eram resolvidos isoladamente, hoje eles têm um impacto global. E problemas que eram resolvidos de maneira mais analógica, digamos assim, hoje não. Hoje exigem outras formas de resolver. Assim, é muito tranquilo dizer e afirmar que soluções antigas não resolvem problemas novos. É por isso que a criatividade ela é tão importante. A criatividade ela nos proporciona um aprendizado fora de série, né? Um aprendizado incrível e sem limites, né? Elas nos tornam autodidatas. Nós conseguimos aprender através da experiência e muitas vezes aprender através da relação interartificial, né? Utilizando aparatos tecnológicos para nos desenvolver. Quantos jovens aprenderam a falar inglês jogando videogame? É um dado interessante. Tem uma nova geração de gamers que não aprendeu inglês nas escolinhas de línguas, né? Aprendeu jogando videogame, né? Quantos de nós não aprendem uma técnica, uma tecnologia, a utilização de um software ou uma receita de bolo, enfim, através de plataformas como a Udemy, né, ou plataformas de aprendizado livre, né? Nós somos
essencialmente criativos e essencialmente autodidatas. Para isso, para a gente poder desenvolver essa criatividade no aspecto máximo dela, precisamos estar abertos a descobrir, a desbravar o mundo, a experimentar. Né? E aqui eu trago Murilo Gun. Para quem não conhece, é um pernambucano que possui uma criatividade fora do comum e que hoje ele trata muito desse assunto. Né? E ele disse uma vez uma frase numa palestra que eu estava assistindo que eu gostei demais, que é: a criatividade é a imaginação aplicada para a solução de problemas. Então, assim, a gente não deve sempre colocar a criatividade como abstração completa e total. Né? A criatividade, ela se dá de sua maneira mais completa, de sua maneira mais, digamos assim, eficaz, né? Quando essa criatividade ela é aplicada, ela extrapola somente a imaginação e ela é aplicada para as resoluções de problemas, né, que nós comumente temos. Né? Então, através da criatividade, nós podemos solucionar problemas. E através da criatividade, solucionamos de uma maneira diferente os novos problemas que a gente encontra. Para a gente ver a importância da criatividade. Outro pernambucano também, para homenagear aí o Instituto Federal, né, de Pernambuco, do Campus Barreiros, eu trago aí o Silvio Meira. Agora eu tenho uma dúvida, não sei se o Silvio Meira ele é pernambucano ou ele é de outro estado do Nordeste e hoje ele se considera, por viver tanto tempo, por amar tanto Pernambuco, pernambucano. Eu acredito que essa é a segunda opção. Acho que ele se identifica muito e se reconhece como pernambucano, mas eu acho que ele é de outra cidade. Pesquise aí, dê um Google nisso. A inovação é a criatividade emitindo nota fiscal. Então a gente fala sobre criatividade, né? Sobre tecnologia aliada à criatividade, né? Que a tecnologia é um fruto da criatividade. A gente fala da imaginação, que a imaginação ela é abstrata, enfim, ela é ilimitada e tudo mais, mas que quando ela é utilizada para a resolução de problemas reais, ela se torna criativa. Né? E agora a gente vai falar sobre inovação. E o que seria inovação nesse cenário? É essa criatividade trazendo receita, gerando lucro. Né? E ainda extrapolaria a ideia de Silvio Meira. Eu diria que não só ela nos traz o lucro real, digamos assim, a nota fiscal, o dinheiro e etc., como ela também nos traz recompensas, ela também emite para nós recompensas sociais significativas, recompensas de impacto social bem significativas. Né? Sigamos. Então nós podemos dizer com tudo isso que o ser humano ele é criativo. Ele usa a sua criatividade para resolver problemas reais. Mas as empresas elas são inovadoras. Por quê? Porque elas fazem com que essa criatividade desenvolvida pelo ser humano para resolver problemas reais seja vendido. E onde é que está o ponto-chave nisso aí? Nessa intersecção. Quando eu consigo desenvolver de forma criativa soluções para problemas reais e através disso eu consigo inovar e ter uma recompensa financeira ou qualquer que eu esteja procurando em relação a isso. Bom, trouxe aqui uma coisa para a gente conversar também que é comumente chamado de aprendizado em T, que é muito importante. Porque, olha, para você poder materializar um pensamento criativo na resolução do problema, você precisa de arcabouço. As ideias elas não surgem do nada.
elas não chegam de uma maneira misteriosa por debaixo da porta e te invadem. As ideias elas surgem a partir dos seus insights. E o que é um insight? Um insight é quando você consegue ter um arcabouço de conhecimento, de experiência, de estudo, consegue ter um arcabouço de experiências, vivências e erros e acertos e tudo mais, e consegue, através disso, de uma maneira consciente ou não, produzir novas ideias. É um processo contínuo. Bom, o aprendizado em T, ele vai te dizer o seguinte: olha, para você poder ter esses insights, você precisa ter uma curiosidade imensa e estudar tudo que você tiver a fim de estudar, trabalhando a sua curiosidade. Mas que você deve procurar, dentre esse leque de curiosidades e coisas que você gosta de estudar, aquilo ou aqueles pontos em que você vai se aprofundar. Quando você se utiliza, né, de um arcabouço curioso de estudos superficiais, bem horizontalizado, mais amplo, capilarizado, e escolhe alguns elementos desse arcabouço para se aprofundar, e utilizando do processo criativo, você consegue fazer os links certos e produzir os insights mais assertivos, né? Então, olha só, eu tenho conhecimentos superficiais, horizontalizados, mas que convergem em produtos, em insights, quando eu aprofundo. Então, é bem interessante quando você consegue fazer ligações, e isso é uma das características do empreendedor inovador. Ele consegue fazer links, associações daquilo que ele tem de arcabouço, né, de conhecimento, de experiência e tudo mais, naquilo que ele decidiu se especializar e decidiu se aprofundar. Esses links, essas associações, é uma característica essencial de todo empreendedor orientado aí à inovação. Isso se dá num processo contínuo. Eu tenho inputs, tá? que são esses conhecimentos horizontalizados ou os conhecimentos verticalizados, os conhecimentos aprofundados, e a minha experiência e todo o meu arcabouço de experiência, de vivência e tudo mais. Eu tenho esses inputs, eles, através de um processo contínuo, criativo, adubado, né, hidratado pela criatividade, ele vai me trazer alguns outputs, né, alguns produtos finais, alguns insights, né? E esses insights, esses produtos finais, eles podem ser inovadores ou não. Eles com certeza serão criativos, né? Muito provavelmente aí esses inputs serão inputs criativos. Você vai estar utilizando do seu arcabouço, das suas experiências, da sua intrapessoalidade, da sua interpessoalidade e da sua interartificialidade, digamos assim, se utilizando todo esse arcabouço para produzir soluções criativas àqueles problemas que você percebeu. Se isso vai se tornar inovação ou não, vai depender da aceitabilidade, da maneira que isso aí vai ser comercializado, vendido e tudo mais, e se é a sua intenção fazê-lo virar uma inovação, fazê-lo retornar para você de maneira lucrativa, né? Muito bem. Já falamos de maneira geral como é a criatividade, a inovação, a imaginação, o processo que se dá, né, de formação de inputs para a produção de outputs, né, de uma forma bem resumida, enfim. E agora vamos adentrar no que é que dá ao empreendedor a sua característica de inovador. O que faz o empreendedor se tornar ou ser inovador? Para isso tem esse livro maravilhoso também, que é a minha próxima indicação, DNA do Inovador, e que ele vai trazer algumas questões importantes
Eu vou trazer aqui elas de maneira mais sintética, mas vale muito a pena ler o livro completo, tá? A primeira informação assim que ele diz, baseado em estudos, é um livro bem embasado, é que provavelmente a gente tem um componente genético criativo aí de apenas 40%, tá? E o que nos dá a feliz informação de que ser criativo e inovar, ele não é apenas uma capacidade mental genética, tá? Ele transcende isso. Ora, vamos voltar aqui. Se apenas 40% da minha criatividade e inovação ela tem o fator genético, existe aí mais da metade que não é uma capacidade mental genética. É uma função comportamental. Ora, se é comportamental, eu posso melhorá-la, eu posso trabalhar esse comportamento a fim de que eu seja mais criativo e mais inovador. Foi isso mais ou menos que os autores quiseram tratar nesse livro, né, através de suas pesquisas. E aí eles conseguiram captar 5 características básicas, fundamentais, comportamentais, que proporcionam inovação, ou que proporcionam a nós comportamentos, né, que nos poderão levar a uma criatividade inovativista, digamos assim. O primeiro é pensar em associação, a gente já comentou isso aqui um pouquinho. Fazer os links certos, né, ter os insights mais assertivos. Para você fazer os links certos, pensar em associação ou ter o pensamento associativo, você precisa ter um bom arcabouço, seja um arcabouço de estudos na curiosidade, né, horizontalizado, seja um arcabouço especializado, né, seja um arcabouço de experiências. Né? Então, um arcabouço trazido por desbravar, descobrir e explorar o mundo. Tá? Então, isso aí você vai começando a fazer os links certos, né? E começando a pensar uma solução criativa para os problemas, associando informações que antes, para você, elas não tinham qualquer relação. E, de repente, dá aquele estalo, né? aquele insight, e você faz as ligações corretas. Que talvez, se você não tivesse todo esse arcabouço e essa experiência, jamais faria. Questionar. Então, assim, o inovador, o pensamento inovador, as características inovadoras, elas se dão através do questionamento. Você só consegue inovar quando você foge do pensamento comum, do padrão. Quando você quebra esse padrão, esse pensamento comum, você dá início ao seu processo de inovação. Se você continuar fazendo as mesmas coisas do mesmo jeito, isso pode até te retornar receita. Enfim, você não precisa ser um inovador constante para ser um empreendedor, certo? Mas isso não vai te tirar daquela zona comum, daquela zona de padrão comum. Então, se você quer galgar outras instâncias da sua vida, viver outras experiências da sua vida, questionar faz parte e é essencial. O outro é observar, estar presente. Nunca a necessidade de estar presente se tornou tão forte, né, nos dias de hoje. De estar realmente presente, de conseguir observar e assimilar o mundo, compreender o mundo, né, perceber o mundo nos seus detalhes, como hoje. Então, se você é uma pessoa atenta, né, ao mundo em que está, atenta ao seu presente, à sua contemporaneidade, atento ou atenta ao seu ambiente, né, o ambiente em que você vive, em que você se relaciona. Se você é uma pessoa atenta, uma pessoa observadora e questionadora, e faz pensamentos associativos,
você já está num bom caminho para inovar. Mas tem mais. Cultivar o networking. É muito importante você sempre manter-se em relação com os outros. A questão da interpessoal, dos relacionamentos interpessoal. Sempre comentar sobre as suas ideias, partilhar as suas ideias com as outras pessoas, mas é muito importante que esse ciclo de network esteja também disposto e esteja também retributivo à inovação, né? Esteja na mesma vibe que você. E principalmente experimentar. Se você questiona, se você observa, se você pensa associativamente, consegue ser uma pessoa desenrolada, conversa com seus pares e tudo mais, mas você não experimenta, você não faz algo que é fundamental para inovar, que é errar. Errar é, sem dúvida, fundamental aí para você se desenvolver, né, e aprender. Muito bem. Daí a gente começa a conversar um pouquinho sobre fadiga da inovação. Esse livro é muito bacana, só tem a versão em inglês, né? Fadiga da inovação, mas numa tradução livre, né? Mas aí já vai outra dica que eu vou dar aqui na palestra. Não coloquei nos slides, mas fica registrado. Caso você tenha dificuldades em ler livros, eu amo ler livros, eu não troco os livros físicos por nada. O máximo é um Kindle que eu possa lê-lo ali digitalmente. Mas tem alguns podcasts que são maravilhosos para quem quer inovar. Um deles eu acho que é Resumo Cast, o nome, que é muito bacana. Outro é o CBN Professional, muito bom também. Se eu lembrar de outro durante a palestra, eu digo, mas esses dois aí, para você que quer repensar, né, o seu fazer profissional, enfim, vale muito a pena. Tá aí em todas as plataformas aí, né, de podcast. Inclusive, eu soube desse livro através desse podcast, do Resumo Cast, e posteriormente eu adquiri o livro em inglês assim, e fui estudar. Mas ele é muito bom para quem está indeciso se vai ou não comprar um livro. É interessante. Fazendo aqui uma divulgação gratuita. Mas o que é bom a gente tem que divulgar, né? Bom, fadiga da inovação. A gente falou um pouquinho sobre os comportamentos de um inovador, né, de uma pessoa inovadora. A gente falou um pouquinho sobre o que é inovação, sobre o que é imaginação, sobre o que é criatividade. A gente trouxe Murilo Gun, trouxe o Silvio Meira, enfim. E agora a gente vai falar no seguinte: nesse cansaço que traz essa cultura da inovação. Esse livro ele é bem bacana por isso. Ele começa já falando de um experimento que ele fez, que é o seguinte: ele vai aplicar uma palestra que é parte de uma consultoria de inovação na empresa, e aí ele está lá com um auditório cheio e ele começa a colocar um slide só com frases motivacionais, né, aquelas frases de impacto, né, aquelas frases motivacionais, rasas, né, sem nenhum sentido, que não tem a força para realmente causar uma inovação que ele vai chamar de profunda. Né? Então ele passa ali seus longos minutos iniciais da palestra só soltando essas frases em slide. O pessoal se anima, aplaude, aquela situação. Mas a palestra era uma fraude e ele prova isso. Ele chama um dos diretores lá da empresa e pergunta: me diz agora o que é que você compreendeu de todas essas frases que eu disse, o que é que marcou, o que é que ficou para você. E ele não soube sintetizar isso, porque as frases elas realmente não passavam para ele alguma relevância, né, para a sua atuação profissional. E ele disse: olha, isso é o que eu vou chamar de inovação superficial. É uma inovação que tem baixo impacto social, né? É uma inovação
que não tem grandes resultados, tá? E assim, em relação à palestra, as frases que ele falou, zero resultados, né? E que tem uma tentativa de relevância midiática, tá? É uma inovação populista, e ela não vai trazer o que a inovação realmente deveria ter como objetivo, que é a inovação profunda. A inovação profunda, para o autor, ela vai se preocupar com o real impacto, seja nos ambientes econômicos, sociais ou ambientais. Ela se preocupa, se volta para mudanças significativas no meio. E ela faz um link direto com o propósito. Então, a inovação profunda, ela tem um propósito maior. Tá? Então, a inovação... Então, assim, como um exemplo, né, para a gente tentar materializar um pouco isso. A inovação superficial, ela por exemplo, desenvolver um app para descobrir qual o melhor horário de ir à praia. Então, assim, beleza, eu tenho um app que ele vai me dizer se está muito cheio, se não está, enfim. Ele vai ser útil, é inovador, de certa forma. Ele vai solucionar um problema meu através da criatividade. Qual é o meu problema? Meu problema é que eu não quero ir para a praia eu não quero ir à praia quando ela está lotada. Ou eu quero ir à praia quando ela está lotada. E o app ali ele vai me dizer quais são os horários de pico, como é que está o sol, tudo mais. Enfim, resolveu. Mas ela é superficial. Veja aqui, na intenção, pegando a mesma temática, de trabalhar uma inovação profunda. Descobrir uma maneira eficiente de preservar os corais. Olha só. Quando eu descubro uma maneira que seja eficiente, que seja viável, barata, etc., de limpar os oceanos, ou pelo menos a costa ali, para preservar os corais que ali estão, eu começo a ter o perfil de impacto social, ambiental e econômico, né, que eu quero com a inovação. Entende? Então, a gente pode ficar só no âmbito da inovação zero, que é aquela motivacional, que não vai te levar a lugar algum. E aí você tem que ter muito cuidado com os gurus da inovação. Né? Mas você também pode trabalhar em inovações superficiais, ok. Né? Eu estou suprindo criativamente, né, resolvendo um problema para alguém, ok. Mas a gente deve se voltar para o propósito, para as inovações que realmente são contundentes e que realmente vão nos trazer respostas que interferirão na complexidade do mundo. Você lembra que falamos sobre isso? Da idade complexa? De forma positiva. Né? Sigamos. Aí aqui eu trago um autor bem legal, ele lançou um livro recentemente, que é o Faça Simples, também é um livro muito bom. Mas esse Simples, que foi o primeiro que ele lançou, ele é igualmente bom e muito bacana para a gente trabalhar a temática a qual estamos agora. Né? Ele diz assim, que a gente precisa, quando quer empreender de forma inovativa ou inovadora, e quando quer fazer isso principalmente em ambientes, em ecossistemas como startups, tecnológicos, enfim, mas isso se aplica a qualquer outra área, né, que você quer inovar, você deve estar sempre atento às mudanças. A gente lembra dos conceitos que já vimos até agora, está sempre atento ao presente, ao seu contemporâneo, observando o mundo, sentindo as mudanças e questionando. Nós temos que ter um propósito. Tá? Então, é aquela ideia da inovação profunda. É buscar algo que te incomoda, tá? Que tem um problema ali,
que você pode usar todo o seu potencial criativo para resolvê-lo e que, de uma forma ou de outra, terá um impacto nas outras pessoas, seja no seu convívio ou até mesmo de uma forma mais escalável. Aí entra isso. Se eu quero resolver um problema que me incomoda e eu quero que essa inovação ela seja profunda, tenha um impacto social e atinja muitas pessoas, eu preciso que ela minimamente seja escalável, tá? Então que ela seja possível de se escalar. Para ela ser escalável, ela tem que ser simples, e para ela ser simples, ela precisa, para que ela seja escalável, simples, ela naturalmente vai executar com velocidade. Então pense sempre nisso, tá? Então a gente falou sobre inovação profunda, a gente falou sobre criatividade e tudo mais, mas olha só, aqui o as do baralho, a ideia precisa ser simples. Ela não precisa ser a salvadora de tudo. E até pode ser, mas ela precisa nascer simples. Seja humilde, peça ajuda, aprenda a escutar. E aí, minha gente, a gente linka também com a ideia do sempre amplie o seu networking, né? Converse com as pessoas, valide suas ideias, tire suas dúvidas, aprenda, escute também, compartilhe. A ideia agora não é ter um perfil disruptivo, a gente vai ver isso um pouquinho mais na frente, mas sim trabalhar e fortalecer o ecossistema, em que todos colaboram, né, em que todos são copartícipes, né, daquele propósito, daquele objetivo em comum. Né? Essa plataforma de ecossistema pensa ou objetiva. Seja criativo, tá? Inove sempre. Né? Então, seja criativo, mas trabalhe a inovação para te dar retorno. Ora, se sua intenção é ser um empreendedor inovativo ou um empreendedor que inova, você precisa fazer com que essa inovação retorne como receita para que o seu empreendimento ele seja sustentável. Linka de novo com o network, né? Encontre pessoas engajadas e qualificadas. Bom, procure entre os seus pares, entre as pessoas que você se relaciona, valida suas ideias, enfim, tira suas dúvidas, pessoas que realmente queiram se engajar no seu propósito, no seu empreendimento criativo, tá? E que sejam qualificadas para isso. Pessoas que adotem ou incorporem também o seu propósito, porque assim elas vão compreender e entender em que pé está a sua luta, para não criar distorções, desentendimentos, baixa expectativa, enfim. Linka lá com o experimentar, né? Experimente, erre e aprenda com agilidade. Sabe a história do melhor feito que perfeito? Faça, experimente, valide e viu que errou, viu que tem alguma coisa para melhorar, aprenda, deixe o orgulho de lado, porque às vezes a gente se apega a um projeto e não quer largar ele, vendo que tudo está desmoronando, que ele está super errado, a gente não quer largar. Né? Então, aprenda, corrija, refaça, tá? E seja também desapegado. Viu que o projeto criativo talvez não seja inovativo, não te traga a resposta que você quer, empreenda outro projeto, tá? Melhor. Comece pequeno, tá? Nada de querer tudo para ontem. Comece pequeno. Seja paciente. Tá? As coisas elas acontecem, mas elas demandam um tempo para acontecer. Então, não queira ter a ideia hoje e amanhã já receber receita dela. Entendeu? É um processo. Lembre-se do processo.
você vai precisar de um arcabouço de inputs, você vai precisar de todo o processo, né, criativo, todo o processo de desenvolvimento criativo, para poder você ter no final do output a inovação. Certo? Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas reportagens que eu vi, e eu trouxe só a título de, como posso dizer, de provocação, para que saiamos daqui não apenas motivados, mas principalmente atentos e reflexivos ao mundo que a gente está, procurando respostas criativas a problemas, né, novos, a problemas que a gente se depara sempre. Muito bem, aqui é uma reportagem da Folha de São Paulo. Tá? Essa reportagem aqui, ela vai falar da ideia do disruptivo. Eu comentei um pouquinho sobre o disruptivo e a ideia de ecossistemas. Tá? A ideia é o seguinte, é que o ecossistema ele vai ter um conglomerado, digamos assim, de partícipes, de empresas, pessoas, enfim, partícipes, né? Vai ter um propósito, um objetivo em comum, e cada um com a sua participação, né, vai trabalhar para que aquele objetivo, aquele propósito comum seja atingido. Então, assim, não existe mais aquela... Quer dizer, existe, né, a prática existe, mas está começando a entrar em transição para uma concepção de vantagem competitiva e competitividade acirrada, de que eu preciso destruir ou absorver para poder crescer, para uma compreensão de desenvolvimento do ecossistema. Que todos se desenvolvam e que o ecossistema em seus múltiplos aspectos eles possam se fortalecer, né, e se desenvolver. E assim todo mundo ganha. Aqui, minha gente, é uma reportagem que vai falar sobre as redes de franquia, né? A gente sabe que as franquias elas sofreram demais nesse momento que nós estamos, né, de crise sanitária, econômica e tudo mais. E que elas têm que dar um jeito, estão tentando dar um jeito aí de se adaptar a essas crises. Aqui, por exemplo, pessoal, a gente vê, espero que não esteja muito pequeno ou que a qualidade do vídeo tenha atrapalhado um pouco a visualização, mas a gente pode ver que do segundo trimestre de 2020, em comparação ao segundo trimestre de 2021, a gente teve uma queda, né, no setor de alimentação em 17,2%. Tá? A gente teve uma redução drástica, né, em alimentação no setor de comércio e distribuição de alimentos. Já no setor de serviços de alimentação, nós tivemos uma queda de 18,7%. Isso é gravíssimo. E a gente tem que estar atento a isso, porque as soluções antigas para resolver o problema hoje que nós temos de crise sanitária não estão se tornando tão eficazes. Tudo bem que a questão do delivery, dos aplicativos e tudo mais pode potencialmente compensar, né, a baixa demanda presencial, mas a gente sabe que a queda ela é constante, que ela está acontecendo. Então, quais ideias inovadoras, quais ideias criativas com potencial inovador, né, eu posso desenvolver para que esse cenário ele seja melhorado? E vejam, pessoal, que quando a gente vai falar de hotelaria e turismo, a gente vê aí um decréscimo terrível, né, de 60,2%. Então, a hotelaria e o turismo ela interfere diretamente no setor gastronômico, né? São setores que interferem assim, né, mutuamente. Então, eu tenho que pensar aí em como, dentro desse cenário, ser criativo, ser inovador. A boa notícia
é que, geralmente, em situações de crise, nós somos bastante criativos e isso nos tende a uma inovação. Mas temos que estar abertos, né, a isso. Bom, aqui é uma startup em alimentação chamada Atomo Coffee, né, se desenvolveu nos Estados Unidos, uma versão do café. O que acontece? Eu tenho um problema sério. Esse problema sério, através da percepção de complexidade, que todos estão interdependentes, né, e conectados, eu tenho um problema sério em relação à questão climática, certo? E à produção do café. Os cafés, principalmente o arábico, ele se dá em ambientes frios, né? Ele tem uma série de condições climáticas para poder se desenvolver. Vendo isso, essa empresa, que é essa startup, desenvolveu, eles patentearam, né, o processo está patenteado, está em sigilo, mas eles desenvolveram, através da reciclagem de sementes de melão, um produto muito semelhante ao café. Foi melão e girassol, sementes de melão e girassol. Então, as propriedades sensoriais, tá, elas são semelhantes ao café, cheiro, sabor, textura, cor, né? Tudo isso muito semelhante ao café e mais, por um processo que eles não divulgaram, eles conseguiram até inserir a cafeína, né, no produto. Então, a gente vê que aqui foi criatividade total, né, através de um processamento tecnológico, do uso da tecnologia, dos artifícios tecnológicos e da produção tecnológica, através de uma metodologia científica, né, eles conseguiram transformar sementes de melão e girassol em grãos, em pó, muitíssimo semelhante ao café. Aqui já é outro problema, né, que a gente tem que ficar atentos como responsáveis, né, ali no setor de alimentos, que é o seguinte, que recentemente a Nestlé foi obrigada, salvo engano pela União Europeia, a apresentar um relatório, enfim, dos produtos, se são saudáveis ou não. E aí ela atestou, a própria Nestlé atestou que 60% do seu mix de produtos eles não são saudáveis, ou seja, se consumidos em exagero podem causar obesidades, diabetes, problemas digestivos, enfim, uma série de outros problemas. E aí, o que fazer, né? Quando 60% do seu mix de produtos ele está adoecendo os seus clientes e está completamente fugindo do propósito da empresa, né? O que fazer? Como eu disse, num ambiente de crise como esse, a criatividade e a inovação são imprescindíveis. Esse aqui também bem famoso para quem curte futebol. Tá atento, né, ao que aconteceu numa comitiva lá. O Cristiano Ronaldo ele é contra o consumo de refrigerantes. Ele é um influenciador digital gigantesco, tem centenas de milhões de seguidores no Instagram, enfim, uma relevância altíssima e um engajamento fora do comum. Ele foi sentar ali para fazer a sua entrevista e ele tirou a Coca-Cola e pediu água mineral. Isso interferiu diretamente nas ações da Coca-Cola. Olha, deu um problema, né? Perdeu aí milhões de dólares, né, a Coca-Cola, e também ela é uma das patrocinadoras da Eurocopa, né? Enfim, e aí causou todo o embaraço em relação a isso. Pensar nas marcas, pensar no impacto social que elas produzem, no impacto de saúde pública, né, que essas marcas produzem, né, e saber que o mundo já não aceita tão facilmente
produtos que possam, de fato, interferir, né, na saúde humana, seja um produto com alto teor de açúcares, né, com corantes prejudiciais, seja com alto nível de agrotóxico. Então isso é importante a gente repensar. Aqui em relação às embalagens, a gente sabe que tanto o que tem dentro do produto, como também quanto o que embala esse produto, ele tem que ser avaliado com a máxima responsabilidade possível, com a máxima responsabilidade social possível que a empresa tiver. E a gente sabe que uma boa parte do nosso lixo plástico vai para os oceanos, para os rios, né, dos rios para os oceanos, e isso é altamente prejudicial, é um problemaço. A gente já tem ilhas de plástico, ilhas de lixo flutuantes, né, nos oceanos, causadas por uma arquitetura de correntezas, né, que fazem com que elas se acumulem em certas localidades dos nossos oceanos, e que é um problemaço para nós hoje em dia. E a gente também sabe que outro grande problema para nós é o lixo espacial, tá? Mas isso aí é outra palestra. Então, o que fazer para melhorar essa situação? Né? Tanto que tem dentro como quem está fora está prejudicando, ambientalmente, socialmente, economicamente, porque quando você tem uma população doente, você gasta mais com essa população doente, enfim, uma catástrofe, digamos. E o que fazer para melhorar? Né? Aí aqui eu encontrei uma startup chamada Já Fui Mandioca, certo? Essa reportagem está lá no canal Rural, certo? O link está aí para vocês acessarem. Ela é do final do ano passado, tá? Um pouquinho antiga, mas eu gostei bastante dela. Ela diz o seguinte, que essa startup, Já Fui Mandioca, cria uma embalagem né, à base de mandioca, e que essa embalagem ela se torna adubo. Né? Então a gente vê que aqui existe um processo criativo para a resolução de um problemaço, né, e que é viável e ainda causa um impacto social bastante relevante. Bom, minha gente, eu acho que eu extrapolei, era só meia hora, acredito que eu tenha falado mais, que sou muito falador, mas eu espero que vocês tenham gostado. É uma palestra para reflexão. Eu quero que vocês, né, se eu tiver atingido isso, eu vou estar muito feliz, que vocês saiam daqui reflexivos, pensando em como serem criativos, como serem inovadores, como causar impacto social com responsabilidade social e ainda mais, como transformar todo esse potencial criativo que vocês têm, baseado no conhecimento horizontal que vocês estão desenvolvendo e o verticalizado que vocês estão aprimorando no Instituto Federal, para fazer os links associativos corretos e solucionar problemas e gerar receita, dinheiro, grana, com tudo isso que é possível e é viável. Eu me chamo Júlio, aqui está o meu e-mail. Quer trocar uma figurinha, conversar sobre alguma coisa, manda um e-mail.